Olá, saudações históricas! E nesse vídeo nós vamos falar sobre um período da história do Brasil que vai ali de 1889 até 1894, chamado de República da Espada. Nesse primeiro momento nós vamos falar sobre o governo provisório e constitucional de Deodoro da Fonseca, primeiro presidente lá após a proclamação da República. De início, a linha mestra da República, dessa proclamação, é o quê? Ora, uma aliança entre militares e oligarquias. Essa aliança para derrubar a monarquia no Brasil. Essa é a linha mestra, vocês têm que buscar mais aprofundamento teórico aí no livro, nas suas pesquisas, ok? Mas no início da República a gente tem Deodoro da Fonseca, o primeiro marechal da República da Espada. E quais são as primeiras medidas, chamadas de primeiras medidas ou medidas emergenciais tomadas por Deodoro da Fonseca logo no início da República Brasileira? A gente tem aqui, ó, primeira, separação de quem? Entre a igreja e o Estado. Antes, até a questão do casamento, vocês se casaram na igreja e tinha aquele vínculo civil, valia legalmente como casamento civil. Eu tinha a igreja como uma instituição oficial, a igreja oficial, a religião oficial do Brasil. E aqui ocorre logo essa separação. No mais, extinção de toda e qualquer instituição criada ou que fosse basada na monarquia. Tudo ali que foi criado no período monárquico, instituições derivadas da monarquia que serviam para a manutenção do sistema monárquico, tudo isso foi extinto. E também foi banida a família real do Brasil. A família real foi banida para fora do Brasil. Essas primeiras medidas aqui mais emergenciais. Mas, como se proclamou uma república, o Brasil necessitava agora de uma Constituição, uma nova Constituição, então era emergencial. O presidente também fazer o quê? Convocar eleições, aqui ó, para uma Assembleia Constituinte. Uma Assembleia que iria elaborar, votar e aprovar uma Constituição para a nova República, para a República Brasileira, recém-criada. Então eu tenho essas primeiras medidas e emergenciais tomadas logo no início da República Brasileira pelo Deodoro da Fonseca, tá? E no plano econômico a gente tem um grande destaque. No plano econômico, Rui Barbosa foi colocado num cargo como de ministro no Brasil e a política econômica proposta por Rui Barbosa foi a industrialista. Uma proposta industrialista, queria incentivar a industrialização no Brasil. Mas para isso, Rui Barbosa via obstáculos, ele via que não dava para ser da noite para o dia. Então, quais eram os obstáculos que Rui Barbosa apontava para essa industrialização? Ora, a escassez de moeda, a falta desses recursos investidos na industrialização, porque todos os recursos eram investidos lá no café, lá na área rural. Então não tem esses recursos. E qual é a proposta dele para vencer essas barreiras? Ora, o Rui Barbosa, ele toma as seguintes medidas. Primeiro, ele libera para várias instituições a fabricação de dinheiro, para ter mais dinheiro circulando. Não era que estava faltando dinheiro, segundo ele? Então libera-se a produção de dinheiro no Brasil, produção de moeda. Ele também cria leis para facilitar as sociedades anônimas de capital livre, ou seja, aquelas empresas que teriam ações negociáveis na Bolsa de Valores. Ele incentiva isso, então, a produção de dinheiro. Num primeiro momento, isso até tem um caminhar positivo, vai para frente, mas logo em seguida gera inflação, gera crise, gera o nosso chamado aqui, uma grande estrela desse momento da história, ó, o encilhamento. O que é um encilhamento? Essa palavra aí, uma metáfora da historiografia brasileira.
Quando você vai lá numa corrida de cavalo, o que acontece? Todos os cavalos estão lá dentro das baias, prontos para largada, esperando aquele disparo para os cavalos dar a largada e competir. Aquele momento a gente chama de encilhamento, os cavalos estão encilhados. Então, foi um encilhamento, só que não teve a partida, foi um desastre. A política econômica do Rui Barbosa gerou uma crise que deixou insatisfeitos os grandes cafeicultores, a oligarquia, que viu a crise quebrar muito dos seus negócios, culpando então Deodoro e o Rui Barbosa, certo? Mas eu falei para vocês que ele tinha também que elaborar uma Constituição, né? Essa Constituição, ela vai ser elaborada, votada, 1891. Constituição, primeira Constituição da República, 1891. O que é que a gente destaca para vocês, além daquilo que você vai dar uma pesquisada aí? Primeiro, o Brasil passa a ser uma república federativa. Uma república federativa, certo? Ou seja, cada estado ele tinha certa autonomia, até jurídica, administrativa também. O Brasil, além de ser uma república federativa, ele vai ter aqui essa divisão em três poderes. Três poderes livres, três poderes independentes. Executivo, legislativo e judiciário. Nosso querido Montesquieu, né? Lá das ideias iluministas, a divisão do Estado em três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Onde a gente vai ter o legislativo bicameral, com deputados e senadores. No estado, na questão estadual, a gente tem o deputado estadual, municipal, vereadores. No executivo, o presidente, governador e prefeito. Além do judiciário, que tem sua organização própria, né? Então, três poderes. Mas tem outra estrela bem aqui, que é a questão do voto. Como é que vai ser o voto? Como é que vai ficar a questão eleitoral? O voto, ele vai ser universal, só que masculino e, não secreto. Então, o voto, ele passa a ser universal, masculino e não secreto. Ou seja, note aí, quem não vota é o MMAAPS. Mulheres, mendigos, menores de 21 anos, analfabetos, padres e soldados, ok? Mendigos, mulheres, menores de 21 anos, analfabetos, padres e soldados. Esse pessoal não vota pela Constituição de 1891. Além de que o voto era não secreto, o que vai dar sustentação a uma coisinha que a gente fala em outro vídeo lá, que é o coronelismo, o voto do cabresto, o curral eleitoral. Certo? Com essa Constituição e a oposição que havia a Deodoro, porque agora Deodoro era autoritário, é um marechal, um militar autoritário, mas agora ele tinha que respeitar a Constituição. E aí, ele já tinha uma certa, vamos dizer, um descontentamento da oligarquia devido lá ao encilhamento. E o choque agora com a Constituição se torna mais severo, porque as oligarquias, elas baseadas nas leis, elas entravam em choque direto com Deodoro da Fonseca e ele se defendia, mas o Congresso, a maioria do Congresso recém-criado, a maioria dos deputados eram da oligarquia. Então, a oposição se torna aberta, ferrenha. E Deodoro faz o quê? Esse choque leva Deodoro a decretar estado de sítio, a fazer várias prisões de seus opositores políticos e, fechar o Congresso. Ou seja, Deodoro, ele rasga a Constituição que recentemente havia criado, o Congresso havia criado a Assembleia Constituinte. Essa atitude de Deodoro, ela leva a uma oposição ferrenha. Olha aqui, a oposição, ela pega em armas, principalmente no estado de Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, aliás, o pessoal pega em armas contra o pessoal de Deodoro.
A gente tem também, porque a nossa historiografia vai dizer que pode ser a primeira greve de cunho político da história do Brasil, que é a greve de trabalhadores, da Central do Brasil. Central do Brasil, que é até tema de algum filme brasileiro, né? Muito famoso, correu ao Oscar, enfim. Trabalhadores da Central do Brasil fazem uma greve de cunho político contra Deodoro. E a revolta da Armada. O que é a revolta da Armada? Após ele enfrentar esses dois movimentos, durante os militares da Marinha, liderados pelo Custódio de Melo, pegam os navios de guerra da Marinha e vão para o litoral da capital federal e apontam suas armas, seus canhões dos navios de guerra, apontam para a capital federal e exigem que Deodoro entregue o cargo, que ele entregue a presidência da República. E Deodoro da Fonseca, então, cede às pressões, entrega o cargo de presidente e Floriano assume, que é o nosso próximo assunto. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Essa é a primeira parte de República das Oligarquias. Dá uma pesquisada, continue estudando aí no seu livro e saudações históricas para vocês, meus queridos.